aí comigo a sua Bíblia, Marcos, capítulo 5. Uma palavra simples, mas poderosa. Acredito que você já ouviu diversas palavras acerca do mesmo texto, mas a glória da palavra de Deus é essa, né? A gente ouve diversas e diversas vezes o mesmo texto, mas é sempre algo diferente, sempre uma nova experiência. Quantos são crentes aqui há muito tempo já? Há anos? Quantos têm essa vida de igreja há anos? Muitos anos já. Então eu acredito que toda vez que você ouve uma palavra e fala um texto, você fala assim: eu já ouvi uma pregação desse texto aí. Toda vez. Geralmente sou assim, quando eu estou sentado aí, vai pregar. Abre comigo a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Eu falo, vai falar sobre não andeis ansiosos sobre coisa alguma. Eu falei, já sei, ué. E aí quando eu ouço a palavra, aí Deus vai lá e toma, tá vendo? Acha que sabe tudo já, né? Não sabe de nada, inocente. Deus está sempre surpreendendo a gente. Essa passagem é muito conhecida. Fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu quero falar um pouquinho. Se você gosta de anotar, anota aí. O título da pregação é Um Toque de Transformação. Prometo para você que vai ser uma palavra nova e vai tocar o seu coração. Queria começar te contando uma história. Para quem me conhece sabe que eu gosto de história. Já falei sobre o macaco, agora eu vou falar sobre o sábio e a barba. Ouviram essa história em algum lugar? O sábio e a barba. Tinha um velho sábio, mestre, professor de uma escola, e ele tinha uma barba muito grande. Eu não sei se você sabe, né? Todo sábio tem aquela barbona, já viu? Todo filme que tem um mestre, um guru, alguma coisa, tem uma barba desse tamanho, né? E ele tinha uma barba que vinha até a barriga. E aí, a vida inteira ele teve aquela barba. E um dia ele estava na aula, dando aula, e um aluno falou assim: mestre, posso te fazer uma pergunta acerca da sua barba? E ele disse: sim, diga. Quantos anos o senhor tem essa barba? Que eu me lembre, desde que eu comecei a ter barba. Muitos anos. E essa barba não incomoda o senhor para dormir? Como assim? Não entendi. O aluno falou: mestre, como o senhor faz para dormir com essa barba desse tamanho? O senhor coloca ela por cima da coberta ou por baixo da coberta? E o mestre parou, pensou, olhou para ele e falou assim: eu não sei. Eu não sei, eu já tenho muitos anos, então eu só deito e durmo. Não sei. E a aula acabou, eles foram para casa. No outro dia, chega o aluno na sala e está o sábio, mestre, com olheiras profundas, irritado, nervoso, de mau humor, com um copo de café na mão, mas muito nervoso, com vontade de matar o aluno. E o aluno olhou para ele e falou: mestre, está tudo bem? Aí ele falou assim: poderia estar. Por quê? Por que, mestre, que não está tudo bem? Porque ontem eu cheguei em casa, eu deitei para dormir. Quando eu deitei para dormir, eu coloquei a barba por baixo da coberta e começou a pinicar. E eu coloquei a barba para cima da coberta, começou a coçar. E eu passei a noite inteira por baixo, por cima, por baixo, por cima. E eu não consegui dormir nem um minuto, porque eu ficava por baixo e por cima. Tudo me incomodava. E agora eu acordei de manhã, não dormi nada, a culpa é sua. E aí o aluno desafiou o mestre e falou assim: mestre, então, me faz um ensinamento em cima disso. E o mestre falou para ele, falou assim: tá bom. Um problema só é um problema quando eu digo que ele é um problema. A vida inteira não foi um problema, mas quando ele começou a enxergar como problema, meu amigo, eu tenho certeza que ele raspou aquela barba. Então, o que eu quero falar para você, como você tem enxergado as coisas? Como você tem olhado para as coisas? Você tem olhado como um problema? Porque toda vez que você olhar para algo como um problema, se tornará o seu problema. Então olha como um desafio, não como um problema. Olha como algo a ser superado, não como um problema. Olha como algo já superado, não como um problema. Porque senão, você vai passar a noite inteira para baixo, para cima, para baixo, para cima. E não vai dormir.
Esse é o mal da ansiedade, verdade? Seja sincero comigo. Quantos aqui, não levanta sua mão não, só pensa, sofrem de ansiedade? Ou já sofreram e sabem o que é isso? Não é dessa forma que acontece? Quando você vai dormir, o problema te incomoda. Não importa o que você faça, o sono não vem. E aí você acorda de manhã, com o olheiro irritado, um copo de café na mão, mal-humorado, pronto para matar quem te causou o problema. Não é assim? É. A Sirlene já teve diversas vezes na minha mira. Marcos 5, versículo 24 ao versículo 29. Vamos ler juntos? Abre aí comigo a sua Bíblia, eu acompanho aqui na tela. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Se for um pouquinho diferente da tua, tá tudo bem. Diz assim, ó, a partir do versículo 24, a parte B do versículo. Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, diga comigo, 12 anos. Fala mais uma vez, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar a saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Diga amém. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Pai Santo, nós te entregamos esse momento de palavra e clamamos ao Senhor. Fala conosco, que a tua palavra reine nesse lugar, que a tua palavra encontre corações, que nada em nós ou nada em mim que estou trazendo essa mensagem seja capaz de deturpar essa palavra, Deus. Fala conosco aqui nessa noite, que todo espírito maligno saia em nome de Jesus, flua nesse lugar com o teu rio de vida, em nome de Jesus, amém. Olha para o teu irmão mais uma vez, diga assim, ó: eu gosto muito de você. Não, mas fala forte, fala assim: eu gosto muito de você, mas não me atrapalha. Fala aí, fala assim: mas não me atrapalha. O texto é muito conhecido, você já ouviu diversas vezes. Quantos já ouviram falar sobre a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica? Quantos já ouviram falar? Já ouviram? Eu gosto desse texto. Jesus, ele está retornando de Gadara, e ele está entrando em Cafarnaum, e ele é recebido por uma calorosa multidão, sedenta para Jesus fazer alguma coisa. Naquele tempo Jesus estava famoso. Haviam pessoas seguindo para ver ele curar, para ver ele fazer, ou para ser curado, para uma oportunidade. Muitas pessoas seguiam Jesus, muitos iam para onde ele fosse. Teve certa situação que Jesus ele foge da multidão. Teve certa situação que Jesus ele entra num barco e ele foge para ver se o pessoal não vai atrás. E o pessoal descobre para onde ele vai e vai atrás. Para você ver que tinha muita gente seguindo Jesus a todo tempo. E no meio dessa multidão, nesse texto, nós encontramos dois personagens. Um se chama Jairo e a outra é uma desconhecida. Jairo, o líder da sinagoga, o religioso, muito importante. E a outra, uma desconhecida, a mulher do fluxo de sangue. Sobre Jairo eu posso pregar em outra situação, em outro momento, mas hoje eu vou pregar para você sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas quando eu leio esse texto, eu consigo perceber alguns personagens, e eu queria levar você a ter a mesma visão. Quais personagens eu consigo enxergar nesse texto? O primeiro deles, uma multidão. No versículo 24, já começa que uma grande multidão o apertava. Havia uma multidão de pessoas. A multidão estava lá. Para onde Jesus ia, ela ia atrás. Para onde Jesus andava, eles andavam atrás. Eu fico imaginando, né? Que nessa multidão tinha dezenas, milhares talvez, centenas de pessoas precisando de cura. Centenas de pessoas
desesperadas atrás de uma libertação, atrás de salvação, de transformação. Eu não imagino essa multidão só como curiosos. Eu imagino essa multidão como pessoas que estavam aguardando cura há anos e ouviram falar de Jesus, assim como a mulher também ouviu falar da fama de Jesus. Eles também ouviram e andavam atrás. Isso era a multidão. Eles ouviram falar de Jesus igual a mulher ouviu, e eu tenho certeza que eles tocaram Jesus igual a mulher tocou, porque a palavra começa dizendo que a multidão o apertava. E dona Elisete, dá para apertar sem tocar? Não dá. Para apertar tem que tocar. Então tinha pessoas tocando em Jesus a todo tempo, mas somente a mulher foi tocada pelo poder de Jesus. Todos tocaram nele, mas somente ela foi tocada por ele. O que tinha diferente nesse toque, gente? Que toque diferente foi esse? Eu enxergo a multidão literalmente como uma multidão de pessoas. Eu enxergo a multidão como essas pessoas que estão atrás de Jesus e andam de talvez em igreja, oportunidade em oportunidade, religião em religião, procurando algo para salvar, procurando alguém para fazer, procurando alguém para seguir. Isso é a multidão. Eu vejo pessoas nessa multidão que somente estão atrás de ver, curiosidade, saber o que está acontecendo. Talvez está só pelo rolê, vai andando atrás de Jesus só pelo grupo que está mesmo. Gosto muito do pessoal que está lá, né? Então eu vou também. O pastor até que ele não é muito legal não, mas a pastora é gente boa, nem fala. Vou lá. Eu vejo a multidão como pessoas que estão ali por conveniência, mas vive a vida inteira andando atrás de Jesus, mas sem experimentar transformação. Diga comigo assim: muita informação. Fala mais uma vez, diga: muita informação, pouca transformação. É assim que eu enxergo a multidão. O segundo personagem que eu enxergo é a mulher hemorrágica, ou a mulher do fluxo de sangue. Essa você já conhece muito bem. Uma mulher que estava menstruada há anos e não cessava o fluxo dela. 12 anos de sofrimento. Afinal, 12 anos sangrando. E eu imagino que sofrimento. No versículo 25 vai falar que ela está há 12 anos sangrando. E se nós considerarmos que o sangue simboliza a vida, ela está há 12 anos perdendo a vida. Que vida trágica. 12 anos sabendo que a vida está indo dela. E eu imagino que o sofrimento dela era um sofrimento grande demais. Não era um sofrimento qualquer. Eu vejo como um sofrimento físico mesmo. Imagina o quão anêmica ela era. A anemia profunda que ela tinha. Imagina os desmaios, as dores, né? Imagina a falta de força, a falta de esperança, os machucados que ela poderia ter de tanto desmaiar por aí. 12 anos sangrando. Eu fui doar sangue não, fui fazer um exame de sangue pós cirurgia bariátrica. Eu fiz uma cirurgia bariátrica, gente, quem não sabe. Aí eu fui fazer o exame de sangue e me tiraram 12 ampolas, tiraram 12 vidrinhos, porque é um exame de sangue completo, tem que testar tudo. Tiraram 12. E não fizeram nem na cadeira assim não, já fizeram na maca. Eu deitado na cama do hospital assim, eles tiraram. E a enfermeira, a nurse olhou para mim e falou assim: tá bem? Falei: ótimo, pode ir para casa então. Tudo bem. Levantei e caí de novo. 12 ampolinhas de sangue. Imagina 12 anos sangrando. Então eu imagino que era um sofrimento físico. Diga comigo, físico. Fala mais uma vez para você gravar, que você vai lembrar disso no final. Diga assim: sofrimento físico. Um sofrimento emocional. Na lei, a mulher menstruada, no tempo da lei, a mulher menstruada, ela era considerada suja. O marido não poderia tocá-la. Se ela tivesse marido, então 12 anos sem namorar.
12 anos sem encostar, 12 anos sem estar perto. Se ela não tivesse marido, ela não podia casar, não poderia ter. 12 anos sem filhos. Não sei se ela tinha antes, mas se ela não tinha, ela não poderia ter mais. 12 anos vivendo isolada da sociedade, porque na lei ela teria que ficar isolada, longe, porque ela estava suja. Então você imagina, 12 anos isolada. Imagina o emocional dessa mulher como era. Sozinha, doente, com o físico abalado. Também eu vejo um sofrimento espiritual, porque de acordo com a lei hebraica, a mulher menstruada ela não poderia frequentar o templo ou a sinagoga. Afinal de contas, ela tinha que ficar isolada. Então 12 anos sem ir para a igreja, 12 anos sem ouvir a palavra, 12 anos que nem, lógico, na cultura hebraica não é o pastor, mas trazendo para o nosso contexto, 12 anos que nem o pastor ia atrás dela, 12 anos que o pastor nem ia lá saber como é que a irmã estava, 12 anos sofrendo. Então ela estava abalada, sofrendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Você pode repetir comigo, para você gravar, diga assim, ó, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O terceiro personagem que eu vejo são os discípulos. E os discípulos eu vejo eles parecido como eu vejo a multidão, mas com um agravante, porque os discípulos eram os crentes. Eles eram da igreja, porque o povo da igreja eram eles. Só que eles estavam envolvidos demais com ativismos religiosos. Nessa história, eu não estou criticando os discípulos de Jesus, quem sou eu? Nessa história específica, eles representam os crentes envolvidos demais com ativismo religioso. Preciso fazer, nós precisamos fazer, vamos fazer o culto, vamos fazer o congresso, vamos fazer a festa, vamos fazer acontecer, vamos fazer. Mas ocupado demais para perceber o que Jesus falava. Você pode abrir comigo o versículo 30 e 31, você pode pôr na tela, André, por favor? Porque quando a mulher toca em Jesus, Jesus fala assim, ó, Jesus reconhecendo imediatamente que ele havia saído do poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? E aí os discípulos, os crentes, muito envolvidos, dizem assim, ó, o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Está brincando, Jesus? Os discípulos falam assim, está brincando, Jesus? Eu vejo os discípulos como os crentes, envolvidos, ocupados demais, mas insensíveis para o que Jesus está falando e fazendo. Jesus está falando, alguém me tocou, aconteceu alguma coisa aqui, quem foi? E eles estão assim, Jesus, não tem tempo para isso não, tem tempo não, tem a festa para fazer, ué. Tem que ir lá na outra cidade lá pregar, vamos, começa com esse negócio não, vamos embora. Você é o crente velho, religioso, insensível demais para ouvir o que Jesus está falando. E por último, o último personagem, o mais importante, Jesus. Vejo Jesus, da parte dele, sempre disponível. Porque quando a mulher toca em Jesus, ele não libera uma palavra de cura. Ele não vira para aquela mulher imediatamente e fala assim, ei, seja curada. Não. A palavra vai dizer que ela toca em Jesus, virtude sai dele, e imediatamente ela sente no corpo a cura acontecer. Uau! Jesus está disponível. Jesus está disponível. Ele não libera uma palavra. Eu gosto desse texto porque ele é simples. Não tem algo oculto a ser revelado. Não tem um segredo para eu te contar. Tem algo simples para eu te falar. Jesus está lá, disponível. Todo mundo toca nele, mas somente o toque dela é capaz de fazer ele curar. Então tem algo acontecendo. Não sei se você já percebeu o que eu estou tentando te falar. Jesus está disponível. O que muda é a forma que nós tocamos em Jesus. A forma que nós tocamos é o que muda. Quantos poderiam ter sido curados naquele mesmo momento, mas só ela foi.
Poderia ser uma pregação do tipo, Jesus ia andando e as pessoas iam tocando nele sendo curados. Não, mas a palavra é, Jesus ia andando, todo mundo tocava nele, não acontecia nada, só ela é curada. E o que há de especial nesse toque que faz sair virtude de Jesus é o que eu quero falar com você. Mas eu preciso te perguntar, dessa história, além de Jesus, porque Jesus eu sei que você não é. Você pode até parecer com ele, mas eu sei que você não é. Dessa história, quem você é? A multidão? Estou aqui só de corpo presente. Estou aqui só de corpo presente, só pelo rolê, só pelos convites. Você é o discípulo nessa história? O crente já cheio de coisa para fazer, insensível ao que Jesus está falando, querendo fazer? Ou você é a mulher que está cansada do que está vivendo, ansiando por transformação? Quem você é nessa história? Ou quem você deveria ser? E o que há de tão especial nesse toque? Pergunta para a pessoa do teu lado, fala assim, o que tem de tão especial nesse toque? O que tem? O que tem? Tem 4 características no toque dessa mulher que fazem esse milagre acontecer, que faz isso acontecer. E eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro toque é o toque intencional. O primeiro toque só teve um toque, gente. A primeira característica do toque, o toque foi um toque intencional. Diga comigo, intencional. Ela não tocou em Jesus acidentalmente. Você consegue entender isso no texto? No versículo 27 diz que ela chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa de Jesus. Ela foi consciente, ela foi com intenção. No versículo 28 mostra o pensamento dela, porque antes dela ir, ela falou em casa, se eu for lá, tocar na roupa dele, só na roupa eu vou ser curada. Ela já saiu de casa com essa intenção. Ela falou, eu vou lá, eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. Eu estou indo lá para tocar em Jesus. Intenção. Qual a intenção do seu coração quando você saiu de casa hoje? Qual é? Isso é o que faz o toque da mulher ser tão especial, tão diferente. Porque a intenção do coração dela estava no toque. Como é que está o seu pensamento hoje? Qual foi a intenção do teu coração? Eu vou lá, vou naquela igreja hoje, porque eu vou tocar em Jesus e o meu milagre vai acontecer. Essa, glória a Deus. O seu toque vai ser diferente. Ou tua intenção do coração foi a monotonia. Essa semana eu estava orando e Deus colocou isso no meu coração. Eu comecei a orar e falei, Deus, repreende do meu coração a monotonia. O costumais, né? Se essa palavra não estiver errada. O costume de ir para a igreja. Costume de falar da Bíblia. Como se isso fosse algo normal e simples. Falei, Jesus, gera no meu coração o desejo que o meu coração queime para ir na igreja no domingo, que o meu coração queime para orar por alguém, que o meu coração queime para falar sobre a palavra. Tira de mim o costume, porque, fala sério, de vez em quando a rotina entra, e aí a gente entra com um pensamento assim, vai na igreja hoje? Vou, né? Se não for, o pastor vai me ligar. Vou, né? Vamos lá, vamos adorar o Senhor com palmas. Levanta suas mãos aos céus e adora o Senhor. Você tem um bracinho de dinossauro, né? Calma, eu não estou te criticando. Eu estava cantando de olho fechado, que é para não ficar vendo. Não estou falando que é o seu caso, mas a rotina causa isso. Dá
Dá um sorriso para o seu irmão. Fala para o seu irmão, você é abençoado. Você é abençoado, né? O pastor mandou falar, né? Cria expectativa, tenha a intenção no teu coração. Sai de casa, fala assim: não, eu vou lá porque algo vai acontecer. Eu vou lá porque eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curado. Eu vou tocar em Jesus e o que eu espero vai acontecer. Ei, levanta a tua mão. Tá aqui, tá minha mão aqui, ó. Fala pro teu irmão: você é abençoado. Você é abençoado, homem de Deus. No caso da família: mas eu tô querendo matar. Não importa, fala que é abençoado, profetiza. Profetiza que vai ser. Cria expectativa no coração. Isso transforma o toque da mulher. Todo mundo estava lá, a multidão estava lá, tocando em Jesus, tocando em Jesus, tocando em Jesus. Mas só ela saiu de casa falando assim: eu vou lá, vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. Sai da multidão, irmão. Esse negócio de multidão só atrapalha a gente. E olha, deixa eu te falar um negócio. Deus colocou isso no meu coração ontem à noite. Todas as vezes que você colocar no teu coração que você vai tocar em Jesus, todas as vezes que você se posicionar e falar assim: eu vou tocar em Jesus, eu vou me aproximar de Jesus, todas as vezes Satanás vai levantar uma grande multidão e vai colocar no teu caminho para impedir. Porque imagina comigo a dificuldade dessa mulher para chegar perto de Jesus, doente, 12 anos, e mesmo assim ela botou na cabeça e foi lá. Essa mulher é uma mulher de fibra, não é? Porque talvez muitos já teriam desistido. Todas as vezes que você se posicionar e decidir tocar em Jesus, Satanás vai colocar uma multidão entre você e Jesus para impedir você de chegar lá. E a multidão vai ser sempre algo que tem sentido para você. Nunca Satanás vai levantar algo que não importa. Então a multidão sempre vai ser assim, ó. Sabe qual é que nesse momento eu quero falar para você que é a multidão? A multidão são os pensamentos, as situações. Olha, domingo eu vou na igreja, mas aí o parente chegou no sábado. Leva o parente no domingo na igreja, né, Priscila? Leva o parente na igreja. Eu vou na igreja, mas o carro quebrou. Chama o Uber, mas o Uber é caro. Liga para o pastor. Pastor, meu carro quebrou, não tem como na igreja. O pastor dá um jeito, a igreja chama o Uber você. Não é isso que vai te impedir. A multidão é isso. Vou na igreja hoje. Me perdoa se eu não quero tocar em você, não é a minha intenção. Eu preciso pregar, eu preciso falar a verdade para você. Vamos na igreja domingo. Não, mas eu estou tão mal. Olha, vamos fazer 2 anos, né? Vamos fazer 2 anos, dia 16 de dezembro, é isso? 16 de dezembro ou dia 18? Por aí. Dia 16 ou 18 de dezembro a gente faz 2 anos. 2 anos. Rapaz, mas eu já fiz culto doente, não doente, com Covid, sem Covid, operado, com hemorragia. De verdade. Já perdi voo, já comprei passagem 3 vezes mais cara para chegar no culto. É verdade. Faz 3 semanas que a minha garganta não melhora. 3 semanas. Agora, hoje está boa. 99%. Tem 1% ruim que está arranhando assim lá no fundo. Intenção. Eu quero fazer. Satanás sempre vai levantar algo para impedir você de chegar lá. Sempre vai ter uma multidão para te impedir de fazer. Sempre vai ter. Ano passado eu fiz vasectomia. Falei que eu já fiz culto com hemorragia, é verdade. Eu fiz vasectomia na sexta ou na quinta? Foi quinta ou sexta, porque me disseram, faz perto do final de semana que você descansa. Só que eu esqueci que eu sou pastor e prego no domingo. E aí eu fiz a vasectomia. E quando terminou, a médica falou comigo, falou assim, ó, 1 semana, por favor, sem esforço físico. Eu falei, tá bom. Ela, 2 dias sem levantar. Eu falei, não posso. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu sou pastor, eu prego no domingo. Aí ela, não, acho que pregar dá.
Umas meia horinha? É por aí, tá bom. Aí eu fui e preguei. Só que eu preguei, eu cantei, eu andei. Eu arrumei as cadeiras, desarmei as cadeiras. E aí me deu uma hemorragia. De verdade. E eu fiquei o quê? Umas 3 semanas? Ruim. Mas não faltei culto. Teve um dia que eu até não queria vir para a igreja. Mas tinha 2 detalhes. A igreja era na minha casa e eu era o pastor. Não tinha como eu voltar. Brincadeira com você. Quero te falar é que sempre vai levantar, sempre vai ter algo para te atrapalhar, sempre vai ter algo para te impedir, e sempre vai ser algo que faz sentido, sempre vai ser algo que tem valor, sempre, porque nunca vai pesar na balança o que não te importa, nunca. É isso que a gente precisa entender. Nunca vai pesar a balança se não for algo que te importa. Nem ia falar sobre isso, mas Deus colocou no meu coração. Então cuidado com as multidões que se levantam. Cuidado. Segunda coisa que o toque da mulher tinha de especial. Segunda característica. O toque foi proposital. O toque foi intencional, só que ele foi proposital. Ele tinha um propósito. A mulher tinha um propósito. Ela estabeleceu um propósito. Ela queria ser curada. No versículo 26 diz que ela estava há 12 anos buscando a cura. Ela gastou tudo que tinha, sofreu mais ainda na mão dos médicos e não foi curada. E naquele dia ela estabeleceu um propósito para ela. Ela falou assim: meu propósito é me levantar agora. Eu vou enfrentar aquela multidão que está lá. E eu só saio, eu só vou embora depois que eu tocar em Jesus e for curada. Propósito. Todo mundo que tem um propósito se levanta para vencer e vence. Fala para o teu irmão, fala assim: todo mundo que tem um propósito se levanta para vencer e vence. Ei, Deus chama corajoso, coragem. Deus não chama a pessoa que não quer nada com nada, não. Deus não conta com covardes. A palavra vai dizer que Ele nos deu um espírito de ousadia. Deus chama ousados, corajosos. Quantos são corajosos aqui? Amém. Coragem, levanta a mão, coragem. Ei, estabelece um propósito. Descobre o teu propósito. Vai nele até o fim. Fala: não, eu vou e eu só saio depois que aconteceu o que eu estou fazendo aí, que eu estou atrás, que eu estou buscando. História é essa de nadar e morrer na praia? História é essa? Vai até o fim, segue, caminha, tenha intencionalidade, mas tenha um propósito. Não deixa a multidão te parar. A multidão vai sempre estar lá. Satanás sempre vai levantar algo que te importa para te parar, mas quando você tem um propósito, você olha para o alvo e segue. Você segue. Quantos seguirão para o propósito? Imagina aquela mulher debilitada no meio da multidão. Faz aí um exercício de imaginação comigo. Não é bíblico que eu estou te falando agora, mas é uma licença poética. Fecha os teus olhos. Imagina na tua mente, se coloca no lugar da mulher, uma pessoa doente há 12 anos, que decidiu ir tocar em Jesus no meio de uma multidão. Imagina o que a mulher passou. Faz um exercício de imaginação aí. Eu com resfriado, meu amigo, é difícil até levantar. É verdade. Sirlene está aqui para provar para você. Diz que resfriado de homem dói muito mais. É porque você está julgando. É que vocês não são homens, você não sabe. Você não sabe. Resfriado de um homem é umas 10 vezes mais forte. Tá bom? Febre de um homem é 10 vezes mais forte também. Se uma mulher tivesse um resfriado de um homem, estava morta.
Eu tenho que defender a minha classe. Hombridade, tamo junto, não é verdade? Tamo junto. Ai, propósito. O toque da mulher teve um propósito. A terceira característica que eu quero falar com você, porque senão a gente fica falando e o tempo passa e não termina. E eu vou fechar a pregação. Foi um toque de confiança, foi um toque confiante. Ei, só de ouvir a mulher, só de ouvir falar sobre Jesus já foi suficiente para ela. Só ouvir falar já foi suficiente para ela. Ela tinha confiança que Jesus podia fazer. Ela tinha informação. E ela foi atrás da transformação. Eu estou te dando a informação. Vá atrás da transformação. O problema é que a gente acha que tudo alguém tem que fazer por nós. Mas a minha célula não dá certo. Culpa do pastor. Não, quem faz ela dar certo somos nós. Mas o meu grupo não cresce. Ué, não cresce, culpa do pastor. Coitado do pastor. Não é porque eu sou pastor, não, mas coitado do pastor. Eu te dou a informação, nós vamos atrás da transformação. Amém? A minha vida não muda. Culpa do pastor, que não ora por mim. Mas se o pastor liga, nem atende. Não é indireto. Ou é? Culpa do pastor. A gente está sempre esperando que alguém faça algo por nós. Mas nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos a informação. A transformação a gente tem que correr atrás. Você já ouviu a fama de Jesus? Já te falei sobre ela. Já te contei sobre ela. Já te falei o que ele faz. Já te falei como ele faz e o que você tem que fazer. Agora é só levantar com propósito e intenção e falar assim: eu vou, com confiança, serei transformado. Essa é a diferença do toque da mulher para o toque da multidão. Eu vou atrás da transformação, e você? Eu vou atrás. E o quarto e último toque, e eu concluo, foi um toque eficaz. Foi um toque eficiente. Quando ela tocou em Jesus, a palavra vai dizer que ela ficou imediatamente curada. Versículo 29, logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava livre daquele mal. Imediatamente ela ficou curada. Foi um toque eficaz. Assim que ela tocou em Jesus, ela foi completamente transformada. Foi tão poderoso que ela sentiu no corpo. Você imagina? Imagina isso. Ela sentiu no corpo o milagre acontecer. Eu tive uma experiência há alguns anos atrás. Nós tivemos um encontro com Deus, um impacto que nós fazemos. Ano que vem nós faremos aqui em nome de Jesus. E você vai estar lá comigo. E é um impacto, é impactante. E eu fiz uma cirurgia em 2019, 2020. Fiz uma cirurgia no meu joelho, uma cirurgia no meu pé e uma na coluna, porque eu me machuquei no trabalho. E aí a minha perna encolheu algumas polegadas, né? A minha perna esquerda. E já de costume eu sempre andava, quem me conhece já há um tempo, eu andava sempre tá fundo, tá raso, sabe? Tá fundo, tá raso. Tá fundo, tá raso. Já era normal para mim aqui, tá fundo, tá raso. Minha andada sempre foi assim, ó, vou imitar você, sempre foi aqui, ó. Tá fundo, tá raso, sempre esse lado. Depois da cirurgia foi assim. Mas nunca me importou. Nunca fez diferença. Sabe o problema, né? Nunca me importou. E aí eu estava no impacto, orando pelas pessoas por cura, orando pelo Espírito Santo. Lindo, o impacto aquele encontro foi poderoso. Gente chorando, gente, não foi o seu, né? Você participou dele. Nós fomos trabalhar, a Pri estava lá. Nossa, mas foi lindo, tinha gente curada de tudo. De tudo. E aí eu estou lá orando pelos outros, de repente o pastor Edson olha para mim e fala assim: Felipe, senta aqui. Eu falei: eu não. O que foi? Senta aqui que eu vou orar pela tua perna. Eu falei: caramba. Eu fui lá todo incrédulo. De verdade, estou confessando para você, meu coração. Aí sentei. Aí ele falou assim: encosta aqui. Aí eu encostei no palcozinho que tinha lá. Encostei assim as costas. Aí ele esticou as pernas, botou uma perna esticadinha junto com a outra. E aí era nítido, eu já sabia disso. Era um diagnóstico médico. Eu já sabia. Aí a perna que operou estava curta. É uma tendência. Como eu operei, a perna atrofia. E aí a perna ficou encolhida. E aí botou lá. E aí ele chamou o Igor, né? Chamou o pastor Igor. Aí o pastor Igor chegou e tinha algumas pessoas em volta. E aí ele falou assim: Igor, ora. Aí o Igor colocou a mão. Quando ele colocou a mão, nem orou.
Só chorou. Só chorou. E todo mundo rindo e chorando. E eu rindo e chorando. Porque eu senti o milagre acontecer. Eu senti. Eu olhei, eu não estava vendo. Eu senti a perna andar. Eu falei, não, meu Deus do céu. E foi algo, eu fico imaginando a mulher sentindo no corpo o que está acontecendo. Sentindo no corpo. É isso que o toque da mulher é, um toque eficaz. Ela sente no momento a cura. Toque em Jesus nessa manhã. Sinta a virtude alcançar você. Como a mulher do fluxo de sangue, nós precisamos tocar em Jesus de forma, diga comigo, intencional, proposital, confiante e eficaz. E para finalizar, abre comigo Marcos 5, versículo 33 e 34. É o final da história. Diz assim, ó. Então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Versículo 34. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Um toque eficaz. Fica de pé no teu lugar. Um toque eficaz. Eficaz porque ela recebe 3 curas distintas. 3 curas diferentes. Jesus não faz simplesmente, já seria glorioso, livrar ela da doença, mas Jesus livra ela de todo o mal. Jesus não cura simplesmente a doença que ela tinha. Ela recebe 3 curas distintas e eu vou explicar a você. A palavra salvou, que Jesus usa no versículo 34, vá em paz, a tua fé te salvou. Você sabe muito bem que a Bíblia é traduzida e vem do original grego. E no grego a palavra salvou é sozo. E sozo, eu queria que você repetisse comigo, sozo, diga sozo, significa curar, libertar e salvar. Mais uma vez, diga curar, libertar e salvar. O que Jesus faz nessa mulher, ele cura corpo, alma e espírito. Ele dá uma cura à mulher física, emocional e espiritual. Eu falei para você que o sofrimento dela foi físico, emocional e espiritual. Ele dá uma cura física porque no versículo 29 diz que logo a hemorragia estancou. Então foi uma cura física, instantânea, momentânea, no ato. A doença foi embora, foi física, aconteceu. 12 anos procurando médico. No momento que tocou em Jesus parou. Físico. Emocional porque no versículo 34 Jesus não despreza ela. No versículo 34, no 33 fala que ela se ajoelha diante de Jesus amedrontada e trêmula. Porque ela esperava uma correção. Ela esperava ouvir assim: o imunda, o que você está fazendo aqui? Por que você está no meio desse povo se você não deveria estar? 12 anos sendo isolada da sociedade. Então o emocional dela estava mal. Jesus cura as emoções dela, porque quando Jesus olha para ela no versículo 34, ele fala assim: filha, filha, você não é uma imunda, você é filha. Você não é uma qualquer, você é filha. Jesus toca na emoção dela. Eu imagino que ela assustou no momento. Meu Deus, isso aqui o que aconteceu aqui agora? Jesus cura emoções. Jesus diz para nós assim: filha, filho, você não é isso tudo que todo mundo fala. Você não é isso que estão te julgando ser. Em qual canto que te jogaram, não é lá o seu lugar. Eu não vou fazer o que todos fazem, eu vou fazer diferente por você. Você é filha, você é filho. Deus cura a emoção, Deus cura fisicamente, mas Deus cura corações. E é uma cura espiritual, porque 12 anos impedida, 12 anos impedida.
impedida de ir na igreja, 12 anos impedida de ir na sinagoga, 12 anos impedida de ir no templo, 12 anos. Eu tenho certeza que muita gente falava assim, essa aí já está desviada. Está desviada. Aí já era. E aí no versículo 34, Jesus olha para ele e fala assim: a sua fé te salvou. A sua fé, Soso, a sua vida te curou. A sua fé te libertou. E a tua fé te salvou. Jesus olha para ele e fala assim: agora você está curada, liberta e salva. Jesus transforma ela plenamente. Todas as vezes que Jesus manifesta cura na Bíblia, a palavra é a mesma. Ele cura, salva e liberta. Jesus cura, salva e liberta. A obra sempre é completa. Mas por que o milagre não acontece? Porque talvez eu não esteja me entregando por completo. Eu só quero a cura física, quando Ele quer a cura emocional e a cura espiritual. Por que não acontece? Porque o meu toque é um toque qualquer, de que qualquer pessoa faz. Mas pastor, agora você está dizendo que depende de nós. Sempre foi. É uma questão de decisão. Ele nos ama, ninguém pode impedir o amor dele, ele é poderoso, lógico. Mas a palavra vai dizer que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cerrarei. É uma questão de decisão. Quantos querem tocar em Jesus nessa manhã? Meu amigo, graça e paz. Se você ficou conectado até agora conosco, eu deixo a você o meu muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um abraço.